Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa declaração, uma daquelas bem antigas, sabe? Mas que bate de frente com uma ideia que todo mundo parece aceitar hoje em dia. É uma frase que não dá margem para plano B e que, olha, por séculos tem sido ao mesmo tempo um porto seguro para uns e um obstáculo para outros. Vamos desvendar isso juntos. Sabe aquela frase, todos os caminhos levam a Deus? Virou quase um mantra, né? A nossa cultura adora essa ideia de pluralismo, achar que tem várias rotas válidas para chegar no divino. É quase um consenso. E faz sentido, é uma visão que acolhe e que conforta. Para muita gente parece óbvio, mas... E quando uma das fontes mais importantes da história diz o exato contrário? E é aí que o negócio pega fogo. É um verdadeiro choque de mundos. De um lado, a gente tem essa crença moderna, sabe? Um cardápio de opções espirituais. Do outro, a gente tem o que a Bíblia diz lá em Atos 4, versículo 12. E ali não tem cardápio. É um caminho só, exclusivo, absoluto. E olha, não é uma sugestão, não. É uma afirmação categórica. Pois é, essa ideia de um caminho único, para nossa cabeça hoje, soa quase como um absurdo, um escândalo mesmo. Mas por quê? Por que essa exclusividade é tão, mas tão importante para essa mensagem? E por que ela parece tão radical nos dias de hoje? É isso que a gente vai investigar agora. Bem, a lógica teológica por trás disso é a seguinte: a questão aqui não é escolher o melhor caminho entre várias opções boas. O problema, segundo essa visão, é muito maior. Pensa num abismo, mas não um abismo qualquer, um abismo infinito, que separa a santidade perfeita de Deus da nossa condição humana. E convenhamos, para cruzar um abismo infinito não adianta uma ponte feita por nós, por mais bem intencionada que seja. Nenhuma escada humana alcançaria o outro lado. A ponte, ela precisaria ser infinita também. Agora, o que é mais incrível nisso tudo é onde e como essa frase foi dita. Isso não foi sussurrado numa meditação particular ou num sermão calmo de domingo. Não. Foi uma declaração, uma proclamação feita debaixo de uma pressão gigantesca, cara a cara com a maior autoridade daquele tempo. Vamos tentar imaginar a cena. Pedro e João, depois de fazerem um milagre, são arrastados para a frente do Sinédrio. Pensa no Sinédrio como a Suprema Corte da época. O clima ali era pesadíssimo, de tribunal mesmo, sabe? E a pergunta que jogam para eles é direta: com que poder, em nome de quem, vocês fizeram isso? Era quase uma acusação. E a resposta de Pedro? Não foi um pedido de desculpas. Foi uma afirmação de autoridade, quase como se ele estivesse num tribunal definindo uma questão de jurisdição. Ele estava basicamente estabelecendo a autoridade máxima do nome de Jesus. Para a gente sentir o peso real dessa frase, a gente precisa dar uma espiada no grego original. As palavras escolhidas ali não foram por acaso, não. A linguagem é de uma precisão cirúrgica. Ela não deixa nenhuma brecha para talvez ou quem sabe. É enfática, é absoluta. Vamos começar com a palavra salvação. Em grego, soteria. E olha, isso é muito mais do que só a ideia de ir para o céu. Soteria significa um resgate completo. Pensa em cura, tanto física quanto espiritual, em ser liberto de um perigo que está ali na sua cara, uma restauração total. É tipo a solução completa para o pacote todo da condição humana. Agora, a parte nenhum outro nome. Aqui a gramática grega é uau. Eles usam uma coisa chamada negativa dupla. É o jeito mais forte possível de dizer não. É como gritar, não, de jeito nenhum, em hipótese alguma existe outra opção. Fim de papo. E nome nesse contexto não é só como a gente chama alguém. Nome é tudo. A autoridade, o poder, a essência daquela pessoa. Ou seja, não tem plano B. E para fechar tem a palavrinha que a gente traduz como importa. No grego, dei. Só que esse dei não é tipo, seria bom ser. Não. Ele indica uma necessidade divina, obrigatório. É algo que tem que acontecer, porque foi decretado. Não é o conselho, é uma lei do universo, uma necessidade inevitável. Ok. Então a linguagem é clara, é tudo ou nada. Mas a pergunta de $1 milhão é, por quê? O que faz esse caminho ser tão único? A resposta, segundo a teologia cristã, está naquilo que a gente pode chamar de engenharia da salvação, a lógica por trás de todo o plano. E essa é a grande questão, né? Se Deus pode tudo, por que criar um caminho só? Por que não vários? A resposta, segundo essa linha de pensamento, está na natureza absolutamente única e insubstituível daquele que é a própria ponte. A lógica é mais ou menos assim. Para religar a humanidade com Deus, o mediador, a ponte, precisava ter um pé em cada lado do abismo.
Sendo 100% homem, ele podia legalmente representar todo mundo. E ao mesmo tempo, sendo 100% Deus, o sacrifício dele teria um valor infinito, o único tipo de pagamento que poderia quitar uma dívida infinita com uma justiça infinita. É exatamente essa dupla cidadania, digamos assim, que está no centro de tudo. Ser totalmente Deus e totalmente homem ao mesmo tempo. E isso, segundo a fé cristã, é algo único. Nenhum outro fundador de religião, nenhum profeta, nenhum grande mestre jamais afirmou ou demonstrou ter essa natureza. Por isso ele não seria só um guia que aponta o caminho, ele seria o próprio caminho. Isso cria uma diferença gritante. Pensa assim, a maioria das religiões funciona como um esforço nosso para chegar até Deus. É a gente tentando subir de baixo para cima, com escadas que nunca são longas o suficiente. Já a mensagem de Atos 4:12 vira isso de cabeça para baixo. Não é sobre a gente alcançar, é sobre a gente ser resgatado. É uma obra de cima para baixo, um presente, algo que se recebe, não que se conquista. Olhando assim, essa ideia de um caminho só pode parecer limitadora, né? Uma restrição. Mas a perspectiva aqui é justamente o contrário. Essa exclusividade é, na verdade, a maior fonte de segurança que alguém poderia ter. Parece um paradoxo, mas vamos ver como isso funciona. O argumento é bem direto, na verdade. Se existissem vários caminhos, a gente viveria com aquela pulga atrás da orelha. Será que eu estou no caminho certo? E se o outro era melhor? A dúvida seria nossa companheira constante. Agora, se existe um único caminho, um só, estabelecido por Deus, bom, aí a dúvida some. No lugar dela, entra a confiança. Então, a gente chega no ponto central. A exclusividade aqui não seria para deixar pessoas de fora, mas sim para deixar a dúvida de fora. É o fundamento para uma certeza que não se abala, um caminho, uma verdade, uma segurança absoluta. E isso nos deixa como uma reflexão final muito forte. A mensagem de Atos 4:12, por mais dura que pareça, oferece para quem crê uma paz muito profunda. É a segurança de não se estar apenas uma rota boa, mas na única rota que, segundo as Escrituras, foi projetada por Deus para levar de volta para casa. No fim, é uma declaração que parece exigir uma escolha, né? Ela é uma ponte para a certeza ou uma barreira que não dá para cruzar?